Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio do Revela Podcast. Olha, eu tô feliz de estar com essa pessoa que está aqui comigo hoje. Eu tô mais ou menos há quase 2 meses, né? A gente está nessa luta de conseguir que a Ju sente aqui comigo e transmita todo o conhecimento que ela tem para vocês que estão em casa. 2 meses nessa luta, né? Mas eu consegui, gente. E vocês vão receber um presente maravilhoso, que vocês não têm noção como essa mulher aqui maravilhosa tem de coisas boas para transmitir para vocês. Olha, é um prazer estar aqui com você. Deixa eu apertar sua mão aqui. É muito feliz passar energias boas, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Vai ser um episódio maravilhoso. Eu tenho certeza que quem está em casa vai ficar muito feliz e vai falar assim, eu quero mais, eu quero mais. Vai ter outros, mas vamos aproveitar primeiro esse. A gente já teve um que foi o Roda, né? Você falou um pouquinho, tem vários cortes que eu fiz, mas hoje é só com a Ju. A Ju vai hoje falar pra gente, vai encantar a gente com a sabedoria e vai colocar a gente lá em cima, porque a gente hoje veio buscar o quê? Autoestima, não é isso? O jeito que cada uma de nós somos. Todas nós temos beleza que às vezes está escondida. E aqui a gente vai escancarar essa beleza para que você se descubra e se desenvolva como pessoa. O episódio fala assim de educação emocional. Educação emocional? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, a gente vai falar sobre isso. Educação emocional. Educação emocional, a força de liderar a si mesma. Olha, bem-vindas ao episódio de hoje. O Revela Podcast é um espaço onde falamos sobre coragem, liderança e autodescoberta. O tema de hoje é um divisor de águas para qualquer mulher que deseja ser protagonista da sua própria vida, né? E o tema é educação emocional. Esse tema é lindo. Fala comigo e fala com você. Primeiro que eu sou professora. Com a gente, né? A gente é ensinado a se relacionar com o outro, com o mundo, com as expectativas, com um script que dão pra gente quando a gente vem ao mundo. E a educação emocional, ela lembra que primeiro a gente precisa entender as nossas emoções, saber o que essas emoções estão falando sobre quem a gente é, sobre a nossa história, para ir seguro, para ir inteiro, para as batalhas que a gente vai escolher viver, os desafios que a gente vai escolher enfrentar, para o que a vida está disponível para a gente. É verdade, porque não adianta a gente querer lidar, contribuir com o aprendizado do outro se a gente não se conheceu, não sabe exatamente quem é. Qual o teu papel dentro dessa sociedade? Para que você está aqui? O porquê que você está aqui e que ser que você quer ser. Né? Porque a gente está muito preocupado com ter, esquece do ser. E antes da gente passar o nosso conhecimento para os outros, a gente precisa se conhecer. E é tão difícil se conhecer, né? É difícil porque ninguém ensinou. Se a gente parar para pensar, vamos pegar a linha acadêmica, né? A gente é ensinado lá atrás o alfabeto, a gente é ensinado os números, a gente é ensinado o trânsito, né? Minha pequenininha agora está aprendendo o trânsito, o vermelho, o laranja, o amarelo e o verde, o que significa, como é que respeita o trânsito, como é que respeita o meio ambiente. Mas ninguém conta pra gente como é que a gente respeita as nossas emoções. É verdade. Pelo contrário, contam pra gente o que a gente não pode fazer com as nossas emoções. A gente não pode sentir medo, a gente não pode sentir raiva, mas não contam. E aí, você tá com medo, faz o quê? Você tá com raiva, faz o quê? Vai engolir esse medo? Engole. E aí a gente chega na vida adulta nem sabendo sentir. Só que a gente sabe reagir. A gente não ensina a conviver com o outro, mas não ensina a conviver com a gente mesmo. Perfeito. É assim, Esse é o caminho. essa que falta. E a nossa convidada, a psicóloga Juliana Casada, especialista em comportamento humano, e vai mostrar como compreender e educar as nossas emoções pode transformar não apenas a forma como vivemos, mas também como nos posicionamos no mundo. Então, prepare aí para esse bate-papo, ó, o coração tum, 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 tum. Ele vai te provocar, ele vai inspirar e, acima de tudo, vai te direcionar para um caminho de autodescoberta. Autodescoberta é tudo, né, Ju? Sim, porque a gente vai aprender que tudo que a gente sabe sobre a gente não sabe. Essa é a verdade. A gente não sabe quem a gente é. A gente sabe a história que contaram sobre a gente. Então, na autodescoberta, você se liberta de algumas coisas que você herdou, você liberta da possibilidade de agradar papai e mamãe, você se liberta de um script desenhado perante a família e aí você se reconstrói. E aí, será que a pessoa vai querer se descobrir? Vai, porque é libertador. Então, gente, está esperando o quê? Ó, fiquem aí. A gente já vai começar, mas antes da gente começar, eu vou falar sobre um local
pra gente, mulheres maravilhosas e lindas, né, como nós somos, sobre uma clínica que a doutora Sônia Tomás, ela é biomédica, esteta, e construiu pensando em cada detalhe para que você se sinta confiante e acolhida. Então, gente, ó, esse lugar chama-se Harmony Beauty Clinic. Ó, chique, nome chique. Lá você vai encontrar o que há de mais moderno em harmonização facial e corporal. Então lá, vocês vão passar por uma equipe que está preparada para melhor te atender. Eu vou colocar o Instagram para vocês e aí vocês podem estar procurando essa clínica e fazer lá a sua avaliação. Elas vão te receber com o maior prazer e eu vou falar para vocês, assim que eu for visitar, eu vou postar para vocês também, para vocês verem como é que eu vou ficar, tá? Agora, voltando ao nosso podcast, vamos lá? Vamos lá. Mas acho que esse ponto que você trouxe, Gia, é um ponto importante, porque a forma como a gente se enxerga, não só a estética, né, mas emocionalmente sendo capaz ou não, fala muito dos nossos momentos, nossas fases, né? Então, se o nosso cabelo muda, o nosso formato do rosto muda, perde colagem, a gente precisa ajeitar ou a gente precisa melhorar alguma coisa, é assim também na nossa jornada de autoconhecimento. Com certeza. Muitas vezes as pessoas acham que autoconhecimento, eu já olhei para essa fatia da minha vida, eu nunca mais vou olhar. Aí quando volta a doer, fala que fez alguma coisa errada. Eu não olhei tudo, não cuidei da vida financeira, não cuidei da relação com a minha mãe. Calma, tudo vai sendo se moldado, vai tudo se mexendo. Se construindo, né? Vai se construindo. E uma coisa que você já olhou, às vezes você precisa voltar para olhar. Então a gente vai na clínica, aí faz um botox na testa. Daqui a pouco a gente precisa olhar de novo para a testa. E se você já olhou para um tema, provavelmente você vai olhar para ele de novo. Isso não significa erro. Significa que você está aberta a olhar para algo além, para dar um passo a mais naquela temática da sua vida. E você acha que quando a mulher se preocupa com a aparência, ela também está querendo se autoconhecer? Porque, pensa bem, você tem a mulher tem uma mudança muito radical, de um período muito curto. Eu falo por mim. Quando eu me olhava no espelho, eu me via de um jeito. Depois que eu fiz 40, eu comecei a ver que eu fui modificando. O meu corpo modificou, o meu comportamento modificou, a minha voz modificou. E eu venho percebendo essas mudanças e isso, de uma certa forma, é assustador. Sim. Não é que eu tenha medo, mas assusta, porque você está acostumado com uma imagem. E, de repente, essa imagem não é se deteriorando, mas ela vai modificando. E, às vezes, o que modifica não é o que está te agradando. E a gente, às vezes, procura... Não é que seja uma válvula de escape, gente, não é isso. É você olhar para você e entender que aquilo não tá bom. Se não tá bom, você não fica feliz. Fato. Não é isso? Fato. Então, você acaba... E você buscar esse local onde que te faça se sentir melhor, seria uma fuga ou não? Ou uma forma de você se olhar e querer se agradar em relação daquilo que você vê na imagem? Aquilo que reflete como você? Eu diria que se a mulher está conseguindo se ver, Gi, ela está conectada com ela. Porque quantas mulheres acordam de manhã, se maquiam, se olham no espelho com aquela roupa, não se reconhecem, não se enxergam. Então, se em algum momento ela está parando e está percebendo que o olho mudou, tem uma gordurinha a mais, tem uma flacidez, e ela quer cuidar, significa que ela está conectada com ela. Isso é uma coisa positiva. Porque muitas vezes a gente entra num estado de congelamento que a gente deixa de se ver. A gente vai para um automático, a gente nem se percebe. E aí você vive 10 anos com uma pinta que você nem percebeu que você tinha, porque você não tem tempo, você não está se enxergando verdadeiramente. Então, se eu estou me vendo e estou reconhecendo que tem algo que não me agrada, né, eu vou cuidar disso. Seja com um creme, com um procedimento, com uma mudança no cabelo, com uma mudança de padrão de roupa. A gente está o tempo todo se reconhecendo e, a partir desse reconhecer, eu busco algo que seja bom para mim. A gente reconhece nosso dinheiro, a gente reconhece nosso trabalho, a gente reconhece as nossas amizades, a gente se reconhece como ser humano que habita um corpo. E esse corpo vai se transformar. O ponto é, eu estou acompanhando a mudança e não estou fazendo nada, eu estou acompanhando a mudança e estou fazendo alguma coisa, eu não estou nem vendo a mudança aonde eu estou. É isso que me preocupa, quando você não vê, sinal que você não se olha, né? Porque quando você percebe que existe variações no seu corpo, no seu humor, na sua voz, sinal que você se nota, você se enxerga como pessoa. Sim. Eu, por exemplo, essa questão da voz, né? Eu falo, caramba, eu tô ficando mais rouca. Eu tô ficando com uma voz mais grossa. Eu tinha uma voz mais fina. E isso, pra mim,
é uma coisa, meu corpo está mudando. Eu já percebo que a minha pele está diferente, as minhas mãos estão diferentes, meu pé está diferente. São coisas assim que, cara, você olha pro pé, eu olho pro pé, eu olhei pro meu pé e vi que meu pé está diferente, as minhas mãos estão diferentes. E assim, para você se conhecer, você precisa se olhar, você precisa se conhecer, você tem que olhar no espelho, encarar, ver as tuas imperfeições ou adorá-la. Porque você pode adorá-lo, você não tem momento nenhum, ninguém que está dizendo que você tem que se transformar numa outra pessoa. Ou você pode questionar o fato de você não gostar do jeito que você está ficando. Porque é isso, se reconhecer, se olhar. É interessante você falar isso, que ano passado eu procurei uma amiga muito querida que faz tratamento facial. E aí eu fiz um botox na testa. E ela veio me sugerir para fazer aqui na lateral do olho. Né? E eu falei assim, não, eu gosto dessas minhas linhas de expressão. Me lembra um pouco uma coisa infantil e eu quero manter esse olhar meio ingênuo que eu tenho. Você quer manter isso, Ju? Todo mundo vem aqui pedindo para tirar. Eu falei, mas isso aqui me representa, eu quero deixar. Sim. E aí, assim, eu me enxergo, eu vejo o que eu tenho e aí eu faço escolha. Porque a educação emocional é uma escolha que me liberta e não que me aprisiona. Porque eu sei aonde eu estou e quem eu sou. E aí, dentro desse processo de quem eu sou, eu preciso entender que eu vou estar o tempo todo me modificando. Esse dia a gente estava conversando, falando sobre maturidade, né? E aí eu fiquei pensando assim, maturidade, como é que eu posso definir maturidade nessa nossa troca? E aí eu falei assim, maturidade é eu entender que naquele momento da minha vida, aos 40, aos 41, aos 50, eu tô numa versão que eu gosto. Isso. Onde eu tô respeitando as minhas emoções e os meus desejos. Porque, do contrário, se eu não faço isso, alguém vai ditar para mim. A gente estava aqui nos bastidores falando sobre educação. A educação, ela deveria ser de um jeito. A gente tem vários países que têm uma educação dá super certo. A do Brasil, ela é ditada por uma cultura, né? Que a gente não vai entrar na política, mas uma cultura X. E acontece a mesma coisa na nossa vida como adultos. Se a gente não se empodera desse lugar, alguém vai ditar pra gente. As regras que você tem que fazer. Existe um monte de protocolo aí. Isso. Se a gente embarca, a gente se perde, se desconecta da gente. E aí o protocolo é a harmonização facial. Aí todo mundo vai com aquele rostinho igual. E ninguém... Não tô falando pra ninguém ficar refém da beleza, não é isso. É você se encontrar. Porque quando você percebe que aquilo tá te fazendo mal, e aí você tem que procurar, claro, mecanismos que vão te fazer bem. E não existe um protocolo para isso. É uma questão de escolha, você se olhar e entender. Quando você falou da questão das marcas, eu, por exemplo, eu tenho muito medo de fazer certos procedimentos no meu rosto e não me reconhecer. Perfeito. Porque eu fico com medo. Essa sou eu, é essa que eu me entendo, que eu olho no espelho e admiro, acho linda. E aí, se eu fizer algum procedimento, como você falou, harmonização facial, pode me levar a me desconectar com a pessoa que eu sou, porque eu posso olhar no espelho e não me reconhecer mais. E eu não quero isso. Sabe onde é que isso acontece muito, essa falta de reconhecimento? Em mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Caramba. Ela entra nessa relação, né? E toda relação vem para curar algo na gente, uma carência, alguma falta que ficou lá na nossa infância. Então, ela entra nessa relação recebendo aquilo que faltou. Só que aí ela paga um preço que muitas vezes é deixar que o outro comande a vida dela. E quando o outro comanda, ela passa a não reconhecer. Às vezes ela deixa de se reconhecer como forte, como criativa, como transformadora. Ela passa a adotar um outro lugar. Ela assume o rótulo que foi colocado a ela. Que o companheiro espera que ela seja. E aí, se eu tô sendo exatamente o que o outro quer para eu receber algo que eu preciso, eu perco a minha personalidade. Onde estou eu nessa história, né? Onde eu escolho, as minhas escolhas. E aí, retomar isso é um caminho bem difícil, porque eu preciso abrir mão do ganho, que é essa carência, essa falta que esse companheiro supre, e dar conta de que eu vou buscar isso sozinha. Então, quando eu vou, a gente tá falando aqui da estética, né? Quando eu vou pra estética, lembrei de um exemplo lindo que eu vou compartilhar. Quando eu vou pra estética e escolho um profissional para mexer no meu rosto, eu preciso falar para ele o que eu quero. Não é ele que vai dizer para mim o que eu quero, o que eu preciso. É verdade. Não é o profissional que diz para mim que eu vou falar para ele o que eu quero. Vou trazer um exemplo. Em janeiro, eu comecei com uns sintomas de muito cansaço, de uma lentidão. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito divertida. Eu falei, gente, tem uma coisa esquisita em mim. Como eu estava num processo aí, né, de transformação, de excesso de trabalho, enfim, muita coisa acontecendo, eu falei assim, deve ser só uma estafe, vou dar uma pausa, vou diminuir o ritmo. E aquela sensação não passava, dificuldade de levantar da cama. Será que eu estou fazendo um quadro depressivo? Me perguntei como profissional da área de saúde. Enfim, eu tenho hipotiroidismo, fui na minha consulta com a endócrino. Ela falou, Ju, não, você está entrando no climatério.
Já? Aos 40 anos você está entrando no climatério. Vamos tentar fazer uma coisa? Vamos subir vitamina B12, vamos subir vitamina D, vamos entrar com hormônio aqui, vamos fazer um remédio de manipulação ali e vamos ver como o seu corpo vai reagir. Se esse cansaço, esse não pertencimento vai sumir ou se vai continuar. Eu disse para ela o que eu estava sentindo e ela, como profissional responsável, nomeou e eu entendi que aquilo fazia sentido para mim e eu comprei o tratamento. Mas não foi ela que me disse. Foi os meus sentimentos, foi as minhas sensações, foi o meu corpo que me disse que eu estava precisando, que eu estava em um outro momento da minha vida. Então a gente precisa ficar atenta a isso, né? Eu dei o exemplo da relação abusiva, mas isso é para tudo. Você vai trabalhar com alguém vai ditar a sua forma de ser no trabalho, a pessoa vai te orientar em relação às regras corporativas. Que tem que ser cumpridas. Mas a forma quem faz é você. Sim. Você está numa relação, né? Um outro lugar que eu vejo muito acontecendo, a maternidade. O quanto a sociedade dita como a gente precisa ser mãe. O quanto a mãe ideal é de tal jeito. Se você estiver fora desse lugar, você não é a mãe ideal. Que lugar pesado, que lugar difícil de sustentar. Muito. Né? Então, assim, esses dias... E é um local... é um quadro muito comparativo, né? Muito. Porque já tem a referência da sua mãe. É o fato de você... Não, a minha mãe me criou assim. Então, de uma certa forma, subentende-se que você deveria seguir os caminhos da criação que você foi criada. Sim. Né? A sua mãe, por exemplo, não deixava você brincar na rua, não dormia na casa de estranhos. Estou falando assim, coisas que muitas mães fazem, é comum. Mas você pode estar dentro de uma relação ao qual você pode, de alguma forma, discordar com certos posicionamentos que a sua mãe tinha. E aí você é julgada. Sim. Tá? Eu passei por isso também, porque eu tenho a minha visão de mundo. O mundo que eu vivo hoje é muito diferente do mundo que minha mãe vivia quando eu era criança. Perfeito. Então eu não posso me espelhar totalmente na criação que a minha mãe teve a mim. São conceitos e comportamentos que podem me servir como exemplo? Sim. Pode me servir como exemplo. Se hoje eu sou uma pessoa boa, honesta, que tem uma moral, bons costumes e não faço mal para ninguém, não matei ninguém, nem roubo, então, sinal que ela me criou direitinho. Então, alguns conceitos eu posso levar para como exemplo para poder estar criando meu filho. Mas não necessariamente certos comportamentos que minha mãe tinha não corresponde à minha forma de pensar e de agir como mãe. E a gente fica nesse universo de cobrança. Não, mas não é assim. Não é assim, tá errado. O que é errado, entendeu? Onde fica o errado dentro dessa questão de ser mãe? É muito ampla essa questão do erro da mãe, porque se você pensar... Cada comunidade, cada família tem uma forma de agir e pensar dentro do seu contexto. Então, pode ser que as atitudes que minha mãe tomou também pode ser errada para sua família, para a família do outro, e assim vai. Então, o erro, ele é muito subjetivo dentro desse espaço. E aí, assim, nessa sua fala, a gente traz dois conceitos super importantes, né? Um é a atualização e o outro são os valores. Nasce uma criança e essa criança herda os valores dessa família. Só que o valor, ele não é eterno. Não é porque você ganhou uma herança que você vai ficar com ela. Né? A psicologia sistêmica fala assim, você recebe uma herança, faça algo bom com ela. Mas você não precisa ficar na rigidez. Então, quando a gente vem para o mundo, a gente chega aqui na vida adulta com valores. Só que a gente precisa olhar para esses valores e ver se faz sentido. Ah, minha mãe falava que falar alto é ruim. Mas, bom, eu estou numa relação que se eu não falar alto, o outro não me escuta. Sim. Então, eu vou rever o valor da educação que a minha mãe me deu. Minha mãe fala que você tem que ser justa. Justiça demais é uma prisão. Será que eu preciso estar presa nesse lugar ou eu posso rever esse conceito de justiça? Então, por isso que eu falo da educação emocional. Você só vai conseguir rever valores e atualizar quem você é se você estiver conectado com o que você está sentindo. Porque se você está sendo os valores que você herdou e aquilo está te gerando uma dor, está te gerando incômodo, você é aquela pessoa que fica ruminando um monte de ressentimento, ou ruminando os seus comportamentos, ruminando a fala que os outros entregam para você, significa que você precisa revisar alguma coisa. Sim. Você precisa olhar para a sua emoção e falar assim, vou me autorizar a abrir mão de alguma coisa que eu recebi porque já não cabe mais. Isso. A ruminação é uma denúncia de que algo não está dando certo na sua vida, de que algo precisa ser atualizado.
É que você precisa repensar aquilo que você entende que foi passado como herança, como você me falou, mas que não se enquadra dentro daquilo que você entende como conceito, como valores. Quem você se tornou. Quem você se tornou. Quem você se tornou. E isso, e assim, sabe o que eu percebo? Muitas pessoas se machuca quando não consegue desfazer desse valor. Acaba achando que não, eu sou incompetente, eu sou incapaz. Porque se minha mãe conseguiu, poxa, eu vou conseguir. Ela já viveu um outro tempo, eu estou nesse tempo, por que eu não posso conseguir? Eu não posso redimensionar esses valores dentro de mim. Mas só que se pega em crenças de comportamentos que levam ao mesmo patamar que foi dado para ela como experiência, como forma de ação. Perfeito. Né? Perfeito. Porque ela, mesmo que ela tenha o pensamento dela voltado para, não, eu não concordo com isso, eu vou mudar. Mas na hora de praticar o ato fica repetitivo aquilo que foi lhe ensinado dentro do que na época a mãe dela, ou quem, no caso, passou esse aprendizado como sendo o certo. E se machuca. Eu já percebi muitas vezes, eu tenho colegas, né, que falam, gente, você está parecendo a sua mãe. Eu falo, que isso? E é uma coisa assim, que eu fico assim, não, você não precisa ser igual sua mãe. Não, mas minha mãe me ensinou a ser certo. Eu falei, não, mas de que forma que você pensa? É assim que você concorda? É assim que você acha que seu comportamento, a sua forma de pensar? Assim, não, eu não acho, eu não tenho esse tipo de pensamento. Eu falei, então, faça como... Não, mas eu não consigo, porque o meu subconsciente me leva a produzir o mesmo comportamento. E é uma coisa que não é racional. Não sei se você pode explicar isso melhor, porque a gente faz involuntário. Eu não saberia explicar aqui de forma técnica. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui do meu filho, né? A minha mãe nunca deixou a gente ir para casa de ninguém. Sempre não podia ficar indo na casa dos outros. Não, o filho tem que ficar dentro da sua casa. Você não pode ir para a casa dos outros, você vai incomodar, as pessoas têm a vida dela, é chato, tá. Então, eu faço o mesmo comportamento com meu filho. Não vai para casa dos outros, não. Não vai porque a pessoa está cansada, chegou do trabalho, não sei o quê, aí tem que fazer sala. Às vezes a pessoa vai para casa do outro e a pessoa não vai fazer sala. Vai estar com um coleguinha brincando na varanda, no quintal, e a mãe não vai nem se incomodar, porque às vezes ela não pensa da mesma forma. Mas aí eu me vejo dentro desse universo de prender meu filho, né, dentro do espaço de casa, não deixando ele compartilhar de momentos que ele gostaria, né? De aprendizado, de conversa, de escolhas, porque ele tem que fazer escolhas. E aí a gente fica assim, caraca, tá vendo como é que a gente faz inconscientemente o mesmo comportamento? Geralmente, quando a gente reproduz algum comportamento de pai e mãe, foi um momento que a nossa criança se sentiu olhada e amada. Então, quando a sua mãe te mantinha dentro de casa, de alguma forma você se sentia vista e olhada por essa mãe. E aí você fala, deixa eu manter meu filho aqui para ele também sentir isso. Só que a gente precisa olhar para a necessidade de quem a gente está se relacionando. O seu filho não tem, às vezes, essa necessidade. Talvez seu filho tenha necessidade do toque, ou da validação, ou do incentivo. E ele não precisa ficar dentro de casa. Mas a gente tem dificuldade de romper um padrão que a gente recebeu quando tem um afeto dentro desse padrão. Ah, entendi. E aí, muitas vezes, para a gente poder transmutar esse padrão, a gente precisa viver antes um sentimento de ingratidão. Caramba. Eu tô sendo ingrata quando eu não reproduzo o comportamento que a minha mãe me ensinou. Eu tô deixando de honrar essa mãe porque eu tô fazendo diferente dela. Então a gente precisa se colocar no lugar do adulto saudável. O que o adulto saudável faz? Bom, eu tô fazendo um comportamento parecido com o da minha mãe. Eu preciso manter ele para quê? Se eu tenho consciência do que para que eu preciso manter ele, eu vou poder fazer escolhas. Porque aí você vai dar um significado, né? Aquele comportamento, ele tem um porquê. Exatamente. E aí você acaba entendendo se vai valer a pena ou não manter esse tipo de... faz sentido para mim hoje manter. E para o outro também, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Eu falo isso pro meu filho direto, né? Eu, inclusive, nos últimos programas, eu falei assim, gente, quem for mãe agora, proteja, mas não proteja em excesso. Sim. Porque eu vejo que muitas coisas simples que meu filho poderia estar fazendo, ele não faz. Porque a gente protegeu demais. A gente que amarrava o sapato, a gente que botava a roupa, a gente que
por muito tempo davam comida na boca. E hoje ele tem certa dificuldade que era para ser aprendido naquela época, quando ele era criança. Que é a questão motora necessária para ele desenvolver, ele ser um adulto, que até eu achei muito interessante que a Thaís esteve aqui no outro programa, uma psicóloga também. Ela é um adulto funcional. Porque a gente... Eu me vejo, né, que eu criei um adulto quase funcional. Desculpa, meu filho, minha mãe te pede perdão, mas não é por maldade, é porque a gente quer proteger tanto que a gente esquece de perceber que ele precisa passar por essas etapas da construção, da questão do aprendizado, da elaboração de escolhas, de construção de lógica, da questão matemática, de tudo. São coisas, são comportamentos que quando eu era criança, eu vivia brincando no quintal, não era preso dentro de um prédio, dentro de uma casa trancada. Então, eu aprendi tudo isso compartilhando com os meus primos e naquele espaço livre. Sim. Que eu podia cair, levantar e ninguém ia falar nada, porque estava, levantou, passa a mão no machucado, cuspe, passa, resolve, vai embora. Chora não. E foi. Só que com o meu filho, eu já fiz o contrário, né? Eu acabei protegendo, não pode cair, não pode isso, não pode aquilo. E assim, eu acredito que... Eu acho que quando eu fui mãe, que já tem um tempinho, você imagina essa geração agora. Será que você é mais nova do que eu? Então, como é que está essa questão hoje de proteção? A questão da educação mesmo. A gente está falando de educação emocional. Quando você fala que você permite que o seu filho hoje comece a descobrir e se entender como ser humano, como ser pensante, que faz parte de uma sociedade. Eu fico muito preocupada com esses jovens que estão crescendo hoje, se eles sabem o papel deles dentro da sociedade, se eles conseguem sim, se ver como um ser pensante, um ser ativo, funcional, como a Thaís colocou, porque a gente fica tão preocupada com a sociedade que a gente vive hoje, de muita violência, de muitas coisas ruins, que a gente acaba protegendo demais e não deixando essa criança se tornar um adulto saudável. Eu falei pra caramba, né? Eu não sei se eu vou dar a melhor resposta para isso, porque eu faço questão de criar a Valentina, ela tem 4 anos, num ambiente de muita consciência. Tanto emocional, quanto corporal, quanto social, né? Então, eu converso com ela sobre morador de rua, sobre violência, sobre o corpinho dela, que ninguém pode mexer no corpo dela, sobre o que ela tá sentindo. Então, ela fala pra mim, mamãe, eu tô chateada, eu vou ficar um tempo no meu quarto. Eu falo, tá bom, daqui a pouco você volta. Mamãe, eu já voltei, a gente pode brincar? Eu falei, pode. Então, eu crio a Val, onde ela valida o que ela precisa, não eu digo pra ela o que ela precisa. Entendi. Só que a gente veio de uma cultura de que, assim, primeiro a criança era um bibelô. Então, era nas novelas, né? Aquele bebê com aquelas roupas todas fofas e várias camadas e renda. A bochecha bem rosa. As bochechas rosas, aqueles laços gordinhos. Depois, isso vai se transformando, a criança sai do centro da família e ela vai para a sociedade. Então, a criança é de todo mundo, naquela sociedade, naquela aldeia. E aí, ela perde esse lugar exclusivo. E aí a gente perdeu muitos bebês por negligência, a gente agrediu muitas vezes as crianças, né? Apanhei e não morri, a gente tratou a criança igual um pequeno adulto. Sim. E agora a gente está num processo com a educação positiva, com a educação dos pais, de que não, a criança não é um pequeno adulto, mas ela tem voz, ela tem sentimento, ela conversa com você o tempo todo e a gente passa a ouvir essa criança. Mas a sociedade não está pronta para isso. Então, a gente volta para uma educação tradicional, a gente abafa a criança e o que ela sente, invalida o que ela sente, para a gente ter o controle de um ser extremamente criativo, que se adapta muito rápido e que é capaz de muita coisa. Então, a gente está vivendo hoje um processo muito delicado, onde a gente traz a educação positiva, né, para uma nova forma de se relacionar, mas a sociedade não está pronta para validar essa criança que tem opinião. Uma criança de 4 anos, como a Valentina, ela tem uma opinião e ela sabe exatamente o que ela precisa. Só que na hora que eu dou voz para ela, eu preciso entender que eu vou ter que ser flexível com essa voz. Eu não posso dar voz para uma pessoa e na hora que ela fala, eu invalido ela. Isso. Essa é a grande questão. Mas você não fica preocupada? Porque provavelmente lá fora vão invalidar essa fala. Até a própria escola, né? Aí tem um lugar diferenciado. É assim, filha,
escolhe um brinquedo. Aí ela me vem com um brinquedo de panelinha, que ela já tem um igual. Esse aqui é muito mais legal, filha. Você já tem a panelinha. Mamãe, mas eu quero a panelinha. Eu quero mais uma panelinha. Você fala, mais uma panelinha? Eu não acredito. O que você vai fazer com isso? Tá bom, você escolheu. Eu te dei voz pra você escolher o seu brinquedo. Então, a gente vai levar o mais um, mesmo eu achando que aquele outro brinquedo é muito mais legal, porque eu pedi pra ela escolher. Mas, ao mesmo tempo, eu, como adulto, continuo sendo o limite dela. Então, quando eu falo, a gente vai chegar na escola no horário, porque você precisa entender que tem uma regra de horário na sua escola, a gente vai chegar no horário na escola. Você pode falar que você não vai para a escola. E eu vou te ouvir por que você não quer ir para a escola. Mas a gente vai para a escola. Isso. Então, a gente sai de casa. Até porque o não é importante. É importante, né? É importante. Só que aonde tem responsabilidade para 4 anos, ela assume. Aonde ela não tem responsabilidade para 4 anos, eu assumo. Então, é interessante você falar nisso, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que vai dar voz e vez a todo momento e esquece que a família, né? Quem tá ali, o pai ou a mãe ou quem cria, ela tem que ter, no caso, a fala também, até para ela entender. Porque uma criança de 4 anos, ela não tem a consciência que nós temos. Não. Ela não sabe o perigo, ela não sabe das pessoas, do risco que ela pode correr com certas pessoas. Ela acha que todo mundo é bom e todo mundo é amigo. E que ninguém vai fazer mal com ela. E aí entra o papel do adulto dentro dessa história para poder ela... A gente tá, de alguma forma, não é de uma forma negando o direito de fala dela, mas posicionando essa criança dentro do meio limite que a gente está vivendo. Porque dizer sim o tempo todo também não é bom. Você já viu um vídeo na internet sobre educação positiva que é assim: mãe, você vai me dar um iPhone 15 ou um iPhone 16? Mãe, você prefere que eu durma na rua ou eu durma na casa do meu namorado? Pegaram a psicologia positiva, que é esse lugar de interação, de diálogo com a criança, e transformaram em vários memes, né? E eu costumo dizer que a educação positiva não é só dar 2 opções. É 2 opções plausíveis para aquela idade que você está se relacionando. É 2 opções plausíveis que eu... de conhecimento e da parte cognitiva que ela tá adquirindo. Né? E quando eu dou 2 opções, vira e mexe, a Valentina fala assim, mamãe, eu não quero nenhuma das 2. Eu falo assim, o que você me dá de sugestão, então? O que você pensa sobre isso? E ela vem com uma terceira opção. E aí eu vou medir se cabe aquela terceira opção ou não. Só que eu vou tirar da infância, porque a gente está falando aí de adultos, né? Isso. Assim, nós adultos também passamos por isso. Se a gente cresceu como adultos e a gente não olhou para as nossas emoções, nós somos imaturos. E aí quando um gestor vira para o funcionário e fala assim, olha, preciso que você faça a hora extra, porque eu preciso que você faça. Ah, mas eu tenho um compromisso. Sinto muito, eu preciso que você faça. Você tem um contrato de trabalho comigo e agora eu não posso te respeitar. E esse funcionário cruza os braços, faz carinha, bate porta, chega atrasado no dia seguinte, ele não... O que ele está dizendo pra gente? Ele não foi validado como adulto. Ele não foi regulado como adulto. Ele não foi ouvido como adulto. Então, na vida adulta, essa criança que não teve espaço para sentir e para se comunicar, vira esse adulto que toda vez que recebe um não, que não entende que tem uma regra no jogo, que a gente precisa jogar o jogo da vida. O jogo da vida não é abrir mão de mim. É eu entender quais são as regras e os lugares que eu me coloco, pensando que eu posso ir embora a qualquer momento, desde que eu pague a consequência. Eu posso levantar agora e ir embora e falar, Gisele, eu não quero mais participar do programa. Eu vou embora. Sim. Eu vou pagar a consequência por isso. Mas eu posso ir embora. Pode. Você tem a liberdade. Eu tenho a liberdade. Então, a gente precisa olhar para a vida adulta e pensar o seguinte, tudo que a gente faz tem consequência. A partir do que a gente sente. O que eu sinto vai gerar um comportamento e esse comportamento vai gerar uma consequência na vida que eu ocupo hoje. Entendi. E aí, quando eu paro para pensar nisso, eu tenho maturidade para arcar com a consequência? Eu tenho uma amiga agora que recentemente trabalhava no concurso público, trabalhava numa grande empresa de petróleo e deu baixa. Porque o chefe dela era extremamente abusivo. Quando ela conta essa história, um monte de gente vai contra ela, né? Julga ela como irresponsável, porque se você passou para o concurso, você tem que morrer lá, e quem está no concurso... E ela fala, aquilo não cabia, aquilo estava me adoecendo. Sim. Eu vou embora. Mas ela não tem salário? Não, ela não tem salário. Ela tem uma poupança que ela está vivendo desse investimento e estudando para um novo concurso. A gente tem sempre escolhas. A gente precisa lembrar disso, que o adulto ele tem sempre escolhas. Só que precisa estar preparado para arcar com essas consequências e ele precisa fazer escolhas que ele consiga bancar. Sim. E não contar com o outro, né? Porque é essa a questão.
Porque o que a gente vê hoje é uma sociedade que fica fazendo escolha contando com que o outro possa fazer por ele. Sim. Só que aí você não está sendo adulto. Não. Você continua sendo a criança. A criança que está esperando Tá ser salva por ser alguém. salvo. Isso aí. É até bom falar nisso, porque quando você fala dessa questão da criança, né, que é um adulto infantil, você fala da educação emocional. Faltou isso. Para a gente diferenciar agora para quem está assistindo a gente, quando a gente fala muito inteligência emocional, tudo se fala inteligência emocional, e você vem com conceitos de educação emocional. A gente precisa trabalhar com essa criança esse conceito de educação emocional? Eu costumo definir a educação emocional como o pilar, é a base, é a raiz. E a inteligência emocional é como se fosse o caule da árvore. Né? Então, assim, a educação é eu conseguir nomear as minhas emoções, eu conseguir entender como que eu sinto cada emoção, como cada emoção me afeta, como cada emoção me representa. E a inteligência emocional é eu tenho consciência do qual é a minha definição de medo, de raiva, de alegria, de frustração, e eu utilizo para eu me comportar de uma forma que eu me sinta bem sendo quem eu sou. Então, eu tenho educação é consciência, inteligência é recurso. Então, e isso é uma coisa importante, porque assim, a gente fala muito de inteligência emocional e, infelizmente, na minha visão, as pessoas banalizaram a inteligência emocional como algo pré-moldado. Então, eu vou para um evento de 4 dias e eu faço um monte de dinâmica com um monte de gente dentro de um auditório. Eu saio de lá super mobilizado e mexido. E aí eu fico reproduzindo frases, eu fico reproduzindo comportamentos, achando que isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é eu entender quem eu sou, as definições das minhas emoções, e eu utilizo isso como recurso para chegar onde eu quero. Então, a inteligência, a pessoa que sabe somar, ela teve uma educação em matemática e ela usa essa educação para chegar à divisão, multiplicação, equação. Então, inteligência é o recurso. Mas se eu não tenho educação, eu não tenho recurso. Eu não tenho recurso. E muitas vezes acontece isso. A gente tem adultos extremamente inteligentes, mas imaturos. Porque eles não tiveram educação emocional. Então, isso acontece muito no mundo do empreendedorismo. A pessoa vai atender um cliente. Na primeira vez que o cliente é um pouco mais incisivo, é um cliente um pouco mais exigente, esse empreendedor começa a reclamar, começa a fazer birra, começa a não entregar, começa a se queixar do cliente. Mas ele precisa perguntar, por que esse cliente está me incomodando se eu preciso dele para bater minha meta? Por que esse cliente está me tirando do meu eixo, do meu equilíbrio? O que tem nesse cliente que fala com a minha criança interior? Que fala com a minha não educação emocional? Ele é um empreendedor, ele tem inteligência, ele abriu um negócio, ele vive desse negócio. Mas quando o cliente que é a fonte de sobrevivência dele começa a incomodar ele precisa se parar e perguntar, qual é a emoção que eu não estou olhando? Qual parte minha eu não tenho consciência ainda? Ele, na verdade, ele ainda não aprendeu, ele ainda não educou a emoção dele. Exatamente. Ainda existe pontos dentro do processo de educação emocional que ele tem que estar retornando, vivenciando para poder estar atendendo esse cliente e esse cliente não incomodá-lo mais. Exatamente. E ele não perder uma venda ou não perder um negócio. Assim, o que eu percebo, né? Quando a gente não aprende a educar nossas emoções, é como a gente estivesse num barco à deriva, né? Um barco sem vela, sem leme, sem nada. Que a gente vai para qualquer lugar. Menos para nós mesmos, né? Para a gente entender essa criança que ali está. Provavelmente ele deve ter o mesmo comportamento que esse cliente. Perfeito. E aí ele se vê dentro daquele comportamento que incomoda. Os espelhos da vida, né? As pessoas são espelhos da gente. E aí ele, na verdade, não consegue lidar com essa emoção. E aí ele reage. E ele reage. E assim, o que eu percebo, né, muito nisso, né? Quando você falou da questão de que seu chefe te falou que você tem que ficar... Porque quando você assumiu o compromisso lá na empresa, você sabia que existia momentos que você teria que fazer hora extra por uma eventual necessidade da empresa e você bate pezinho, sinal que você realmente não leu. Você não prestou atenção, você tomou uma atitude sem realmente entender qual o seu papel que você estaria ocupando naquela empresa. E aí é não olhar para si, né? Você não entender. Porque, como você mesmo falou, a sua amiga fez a escolha de sair. Todo mundo acha uma maluquice, ela é uma concursada, um trabalho excelente. Eu não vou ficar porque eu não estou me sentindo bem. Ela se escolheu. Sim.
Ela escolheu ela primeiro. O bem-estar dela foi mais importante. Não que a parte financeira não fosse importante, mas ela entendeu que ela não conseguiria, aquele dinheiro que ela ia receber, ele seria todo voltado para o quê? Para tratamento psicológico, para comprar remédio, para poder fazer terapia e outras coisas mais, que a gente nem sabe. Até pegar um vício, algo que possa dar prazer, para que ela possa esquecer aqueles momentos de angústia, de terror que ela vivenciava dentro daquela empresa. E ela acabou se escolhendo, que é maravilhoso. Vou falar para você, bato palma para ela, feliz. Olha, não sei quem é você, mas você é FODA, que eu não posso falar, que senão o YouTube vai querer me cortar. Mas, ó, me apaixonei por você sem te conhecer, porque isso é se escolher. É você enfrentar toda uma sociedade, parentes, um padrão que todo mundo acha que você é maluco. É. E que bom que ela foi maluca. Porque ela se escolheu. É. Tem tantas pessoas que fazem carreira, seja no serviço público ou não, que chegam um determinado momento e falam assim, tô só esperando a hora de me aposentar. Eu acho isso tão triste. É horrível. Porque você fica esperando, não porque você está satisfeito ou porque você tem algo para entregar, é para você se libertar. Uma coisa é você esperar, né, porque você tem um projeto e aquele tempo que você está ali vai te ajudar num projeto, ou você esperar porque você tem algo para entregar, algo faz sentido, ou para passar um tempo, sim, né? Assim, eu lembro que a minha mãe, os últimos 2 anos dela de trabalho, ela falava assim, eu fico aqui porque eu ainda tenho amigos aqui, e esses amigos me fazem bem. Já não era mais pelo trabalho nem pelo dinheiro. Ela para as amizades, pelo dia a dia, pelo social. O social também é importante. É importante. Então, o lugar que a gente ocupa, a gente precisa ter muita consciência porque que a gente está nele. É. Se for só pelo dinheiro, que você tenha clareza que vai pagar uma conta alta. Aquela ferramenta da roda da vida, né? Ela fala que a gente tem 11 áreas dentro da nossa existência, que a gente vai equilibrando. Uma hora bota mais energia na área financeira, outra hora bota na área no social, na família, no autoconhecimento. A gente vai equilibrando. Agora, se você coloca toda a sua existência em uma área só, você vai adoecer. É. Eu vou falar para você uma experiência, né? Eu saí da educação porque eu queria novos rumos. E fui convidada para ser gerente de um programa de educação animal, na Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais. Fiz um programa, fiz cartilha, fiz palestra. Fiquei por quase 5 anos. E esse ano eu decidi que não era mais ali, que eu não tinha mais o que agregar naquele espaço. E as pessoas, não, mas como? Tu vai para onde? Tu vai voltar para a educação? Eu falei, vou voltar para a educação. Mas como assim você vai voltar para a educação? Eu falei, vou voltar para a educação. Lá é minha origem, mas não significa que eu vou estar presa a algo. Ali é o meu local de trabalho, porque eu sou concursada para a educação. Sim. Mas eu vou procurar algo que me faça bem dentro da educação, porque aqui já não me completa mais. E eu vou falar para você, eu perdi dinheiro, mas eu ganhei saúde, eu ganhei paz, eu me encontrei e estou buscando isso. Eu ainda não estou 100% como eu gostaria, mas eu estou buscando isso. E essa busca, né, é você se posicionar dentro daquilo que você entende. Você precisa entender que a emoção, ela impacta em todos os espaços da sua vida. Fato. Então, às vezes você fala assim, não, mas você poderia continuar na proteção animal e ir para um outro espaço ali, fazer uma outra coisa. Não, não é o que eu exercia. Era aquele espaço já não me compreendia mais. Eu sobrava ali. Você tem noção que você está falando disso? Está falando de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a responsabilidade que a gente tem com a gente. Você percebeu algo sobre você, sobre a sua necessidade, sobre o que você precisava, e aí você tomou uma decisão para você se sentir bem. Você não esperou que o outro te fizesse bem. Você foi totalmente autorresponsável. E as pessoas assim, você não vai? Você não é maluca? Eu falei, sou. Se isso é ser maluca, eu sou. Porque eu não posso ficar num local que eu não estou bem. Eu não consigo estar num local onde eu não me sinta bem. Onde eu não entenda que eu estou agregando. Por mais que todo mundo fale assim para você, não, você está agregando muito, você é muito competente. Você não está sentindo. Mas eu não estou sentindo. E é isso. Até a pergunta que eu vou falar. Se a mulher não aprende a educar suas emoções, como isso impacta suas relações, sua autoestima e até sua capacidade de se posicionar no mundo? Eu me posicionei. Sim. Mas como é que fica essa mulher que não consegue perceber que ela precisa trabalhar essa educação emocional? Mesmo que ela seja contra o que todo mundo está dizendo que você... Gente, o rótulo de maluca não é tão ruim, não, tá? Lógico que é muito bom.
É muito bom. Você abre mão de umas responsabilidades. Sim. Porque o louco, ele não tem responsabilidade. Não tem. Então, ele se liberta aí de algumas De conceitos necessidades, e padrões. deverias. Eu concordo com você. E como é que a gente consegue agregar para essa mulher essa dela entender que ela precisa se posicionar? Como é que a gente consegue falar para ela que a educação emocional é um caminho para ela se encontrar dentro do que ela entende como sendo um posicionamento daquilo que ela acredita, do que ela é como pessoa, como ela é dentro de uma sociedade, dentro do meio que ela convive. Como é que a gente pode estar orientando essas mulheres que estão em casa hoje, nos ouvindo? Até um homem mesmo, não tem problema. A gente está falando de mulher, mas isso se encaixa, não tem gênero, né? Mas a gente fala, não é que a gente fala muito com mulher. Você percebe que isso que você acabou de descrever uma prisão, você está falando de alguém que está preso em alguma crença de que aquele pouco é suficiente, ou que aquela dor é assim que é a vida. Porque se a gente parar para pensar, tem uma parte do ser humano que é instintivo. Essa parte que é instintiva é as nossas emoções. Então, primeiro a gente sente com as emoções a vida. E aí, na teoria, se a gente tem inteligência emocional, educação emocional, a gente não age por esse impulso emocional. A gente filtra e aí se comporta como um adulto funcional, um adulto saudável. Que é essa que é a grande questão, né? Agora, quando eu não tenho esse adulto desenvolvido, eu fico preso nesses lugares. Ou nos valores, como a gente falou da nossa família, ou em crenças que deram, ou em verdades que construíram. Porque é construído. Como que a gente constrói uma crença? Como é que a gente constrói um valor? Por dois caminhos. O emocional. A gente se vincula a alguém que conta uma história e aí, por afeto essa pessoa, aquilo se torna uma verdade. Sim. Né? E dois, por repetição. A crença, né, os valores são instalados dessa mesma forma. Alguém repete, você é muito inteligente, você é muito capaz. E aí você acaba acreditando que aquilo é uma verdade. A mesma coisa assim, seu irmão é mais inteligente, seu irmão é mais inteligente. Aquilo passa a ser uma verdade. O mundo é mais inteligente do que eu, então eu fico pequeno, preso em lugar. Então, assim, instintivamente, todos nós temos um radar, que são nossas emoções, que vão dizer que essas prisões que a gente se coloca, tá doendo, tá sufocando. Como que isso diz pra gente? Eu brinco que a psicossomática fala, né? Ite, gastrite, sinusite da vida. A pessoa que tá sempre com alergia, tá sempre com dor no estômago, tá sempre com dor de cabeça, é o corpo dizendo, você tá preso em um lugar que não te cabe. Você tá em um lugar que não é bom pra você. Sai daí. Isso. Se a gente não escuta, aí começa a piorar. Aí vem a depressão, a ansiedade, os transtornos na tentativa de salvar. Tem um psicólogo que ele fala o seguinte, não adoece quem quer, adoece quem pode. A doença é uma liberdade para você existir. Porque na hora que você está doente, a sociedade cobra menos do doente. Então, se você está adoecido, significa que você já está tentando essa permissão para ser diferente. Se você já tem essa permissão, vamos fazer algo com ela. Né? Então, é para sair de um emprego, é para sair de uma relação, é para tomar comportamentos diferentes. Começa tentando de pouquinho. Começa tentando de pouquinho. A gente não precisa desbravar o mundo de uma vez só. A gente pode desbravar a relação com a gente primeiro. Então, eu não consigo fazer nada certo. Olha pra sua vida, você faz um bolo certo? Você lava uma louça certa? Esse é o pequeno. Você conversa certo com o seu filho? Então, a crença a gente já começa a desconstruir ela. Aí depois você vai para suas relações. Eu não faço nada certo, mas, poxa, eu tenho um bom amigo aqui. Então, eu escolhi esse amigo, já fiz outra coisa certa, escolhi uma boa relação. Poxa, eu cuido bem do meu dinheiro. Então mais uma coisa que você vai ampliando as suas certezas para fora dessa verdade que foi construída no primeiro momento. Então, para a gente sair dessa prisão, né, que você começou trazendo esse recurso, olha para dentro. Não tem nada de errado com você, esse é um ponto, e nem tudo é ruim dentro de você. Com certeza. Não tem esse lugar de que tudo é ruim, eu faço tudo errado. É uma outra crença que foi instalada de que você é o grande vilão da sua própria história. E não é, né? Não é. Na verdade, você é o grande seu salvador. A única pessoa que pode salvar é você mesmo. É você mesmo. É porque você falou de um ponto assim que eu fiquei aqui pensando nessa questão da doença. Realmente, quando você fica doente, a pessoa olha para você com outro olhar. Com certeza. Ela não vai olhar para você com um olhar... Infelizmente, tem algumas que olham, mas é a minoria. Sim. Não olha com um olhar de te julgar. Sim. Ela te olha com um olhar até de pena, né? Sim. Coitado, tão bonzinho, mais não tolerante, merecia, mais empático. Né? Ou tem mais boa vontade com você.
E assim, é muito triste a gente ficar doente para poder se libertar de algo. Eu vejo assim, e eu até me coloquei nessa história porque eu tenho fibromialgia. É isso. E eu lembro que quando que eu descobri a doença, foi em 2014, eu tinha uma sede tão grande de querer consertar aquele espaço. Eu era diretora de escola, eu tinha 2.000 alunos, 96 funcionários, eu queria dar o meu melhor ali, eu queria ser a diretora e transformar a vida daquelas pessoas que estavam ali. Só que eu esqueci de olhar para mim. Eu acabei adquirindo essa doença que me acompanha até hoje, porque não tem cura. Só que hoje a gente tem uma relação muito boa, tá? Eu vou falar para você que a gente tem uma relação muito boa. Às vezes eu entendo que ela vem para que eu possa baixar a bola um pouquinho. Para eu poder... Opa! Eu, por exemplo, estou 2 semanas com uma crise aqui de fibromialgia. Eu já entendi que eu tenho que parar um pouquinho, olhar para mim, descansar. Porque quando a gente tem essa sede de querer fazer o melhor, de querer dar o melhor, de querer estar junto com todo mundo, de poder ajudar, acho que é o mal do nosso signo, né? Que a gente salvar é libriano. Todo mundo. A gente tem A toma posse dessa eu falo que é propósito de vida. A gente acaba esquecendo de olhar para si e só olha para o outro, para as carências dos outros. E aí acaba que a doença vem para te mostrar que você está fragilizado. E, gente, se chegou ao ponto de ficar com doença, aproveite e liberte-se, então. Liberte-se. Mas sabia que a mulher, dentro dessa sociedade de evolução, ela virou a salvadora, né? Sim. Para poder até ocupar novos espaços, novos papéis. Só que ela esqueceu de se salvar, né? Desse monte de padrão e esse monte de deveria que a gente carrega com a gente. Eu falei no último episódio sobre isso, porque a gente assumiu mais uma responsabilidade, mas ninguém perguntou assim, quer dividir? Vamos dividir um pouquinho? O companheiro, o filho mais velho, a família, quem lá que seja, que more junto, irmão mais velho, o que seja. Vamos dividir? Sim. Você não precisa chegar em casa e fazer janta, lavar roupa, educar filho. Eu posso pegar essas tarefas também e dividir com você. E a gente ainda quer ser líder, tá? Que ainda tem esse agravante. Porque não adianta só nós mulheres. A gente é foda, tá vendo? Não tem jeito. Além da gente enfrentar esse mundaréu de homens que às vezes percebe que nós somos melhores do que eles. Desculpa, tá, homens? Mas a gente tem uma capacidade gigantesca de se adaptar. A gente tem essa capacidade de adaptação muito grande, muito maior do que o homem. A gente vai dar conta. E aí a gente assume mais uma responsabilidade. E quem cuida da gente? Diz pra mim. Quem vai cuidar da gente? Ninguém. Ninguém vai cuidar da gente. Se a gente não conseguir colocar o freio em nós mesmos e aí organizar a vida pra gente se cuidar, ninguém. E aí a gente fica dentro desse universo de busca. Aí eu pergunto pra você, Ju, como é que a gente vai conseguir, então... A gente tá falando de adulto, né? Vamos voltar lá pra criança, porque agora eu tô preocupado com essas crianças agora, tá vendo? Olha só, já tô voltando lá nas crianças. Como é que a gente consegue hoje trabalhar essa educação emocional dos nossos filhos, dos nossos futuros netos ou dos nossos sobrinhos, dessa criança que hoje está junto em casa ou dentro de uma escola ou dentro de uma comunidade? Como é que a gente consegue hoje, nesse espaço de aprendizado, uma escola ou dentro de um espaço coletivo vamos pensar, dentro de um lugar onde eles praticam esporte ou atividades artísticas, como é que a gente consegue levar essa educação emocional para essa criança, para esse jovem? De que forma a gente consegue trabalhar isso que não fique uma coisa até... Porque quando a gente fala de emoção, a gente fala de coisas que doem, né? Você toca em locais que às vezes a pessoa não quer falar. Como é que a gente consegue, dentro desse espaço de família ou de escola, conseguir trabalhar esses conceitos de educação emocional? Você tem uma dica que a gente possa dar para quem está ouvindo? Por exemplo, em casa, uma mãe está ouvindo e fala assim, poxa, realmente, eu estou me vendo dentro dessa realidade e eu quero mudar. Começar comigo, mas também trabalhar com meu filho ou com meus sobrinhos, ou sou uma professora, quero trabalhar com meus alunos, que eu percebo que faltam neles esse entusiasmo, essa vontade de se olhar, de compreender quem ele é dentro do mundo e os seus valores, aquilo que faz bem dele, fazer escolha para si. Como é que a gente consegue hoje
levar essa possibilidade para quem está nos assistindo aqui em relação a isso? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que a gente está numa educação tradicional. Sim. E a educação tradicional fala de uma hierarquia. Eu, adulto, mando em você que é criança/adolescente. Se eu estou numa hierarquia onde eu estou no poder, eu já parto do pressuposto que eu estou controlando e invalidando o outro. Então, o primeiro passo é pai, professor, cuidador, é entender que assim, essa hierarquia a gente precisa reconstruir. Porque se a gente vem de um instinto de sobrevivência e esse instinto fala com a gente o tempo todo, essa criança tem conhecimento sobre quem ela é, sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está percebendo. E a gente precisa dar voz para isso. A gente precisa dar o espaço para essa criança falar o que incomoda, o que não incomoda, o que ela gosta, o que ela quer transformar, o que ela mudar. A gente vai ouvir tudo e acatar tudo? Não. Porque ainda nós somos adultos responsáveis dessa gestão. Mas a gente pode dar voz para ela ouvir. Quando a criança se sente olhada, escutada, ela se torna mais colaborativa, mais afetuosa. Sim. Ela se torna mais disponível para mudança, ela se torna mais disponível para um monte de coisa. Então, não é só sobre falar sobre as emoções. Vamos fazer um grupo, uma roda, onde as pessoas vão falar sobre as emoções. Não. Essa criança precisa entender que tem alguém olhando verdadeiramente para ela. Eu, quando vou para as escolas fazer palestra, quando é para pais, eu sempre pergunto, os filhos podem estar junto? Ah, mas a gente vai falar sobre violência doméstica. Sim, eles fazem parte da violência doméstica. Ah, vamos falar sobre bullying. Eles fazem parte disso. E é muito lindo ver pais e alunos sentados um do lado do outro e eles falando, porque eu começo geralmente as palestras falando, vocês alunos podem falar, eu vou ouvir. E às vezes eu falo pro pai, espera só um pouquinho, deixa ele falar aqui a ideia dele. E eles ganham uma dimensão, Sim. uma potência que a gente não tem espaço hoje na família, na escola, no lazer, porque a gente criou um meio onde eu, adulto, falo, você obedece. Se você não obedece, você está errado. Se você não obedece, você não é uma criança boa. Se você não obedece, você é uma criança problema. Deixa eu dar um diagnóstico para essa criança problema. Deixa eu punir. Deixa eu fazer um castigo para essa criança aqui, para ver se ela entra no padrão. Então, o primeiro passo é isso. Reveja a hierarquia. Faça essa criança se sentir ouvida. Faça essa criança se sentir importante dentro da faixa etária dela. E aí, depois, você, como adulto, começa a nomear. Ah, hoje você está chateada porque mamãe não deu os 5 minutos que você queria para você ver o desenho? Não deu. A gente tem uma regra, a gente precisa seguir. Ah, hoje você gostaria que a mãe comprasse o brinquedo mais caro, mas a gente combinou que a gente só tinha 30 moedas. A mamãe não tem dinheiro. Eu entendo que você está chateada. Eu vou ficar aqui até essa chateação passar. Então, assim, a gente precisa trazer o social, o meio que essa criança vive, mas a gente precisa dar voz para ela também. Mas você esbarra numa situação que é muito... Hoje eu fico até chateada de falar, que é o telefone, né? As famílias não se conversam mais. Não. Tanto que o telefone foi proibido nas escolas. Amém. Né? Não é, no Brasil ele demorou um pouquinho. Chegou ao ponto de denunciar, o telefone ser tirado por denúncias, né? Que acontece dentro da escola. Sim. E até levou em consideração a aprendizagem. Que bom, né? Que foi por esse ponto. Sim. Mas as famílias não conversam mais. A criança, um bebê nasce, eles dão logo um tablet para a criança ficar vendo desenho. E o que a criança aprende são os desenhos, a fala de desenho. Mas repete. Essa tela, né, que a gente chama na psicologia, a TV, o celular, o notebook, enfim, ela é consequência, ela é um sintoma de uma sociedade que está desgastada, de uma sociedade que não tem tempo para educar e para cuidar, Sim. de uma sociedade que não tem tempo para viver, de um problema financeiro gigantesco, porque muitas famílias, além do trabalho de 9 horas, né, 8 mais uma de almoço, tem um segundo trabalho em casa como empreendedor, então a mãe precisa fazer o bolo que vai vender e aí a criança precisa ficar na TV. Para completar a renda familiar. Tem mulheres também que não têm companheiros, né? São mães solos. Então, a gente está dentro desse universo que o diálogo acaba sendo algo até difícil. Quase que não acontece. Não tem esse espaço. Eu atendo casais, eles vêm para terapia de casal e é o espaço que eles conversam. Porque todo o resto da semana eles só ficam no WhatsApp. Eles se falam, eles brigam, eles se amam pelo WhatsApp. Quando vem para terapia de casal e o diálogo não flui, ao ponto das vezes eu colocar cada um num link, né? Então, um na sala, outro no quarto, porque eles conseguem se falar. Mas quando eles estão próximos, como já não tem essa intimidade, eles esquecem. Como que um casal não tem intimidade de falar?
Mas o cérebro... Tem filhos. Tem filhos. Como é que ele lida com os filhos? Os filhos cobram, né? Os filhos são um termômetro, os filhos cobram. Os filhos querem conversar, os filhos querem os dois juntos, os filhos querem a opinião deles. E eles não conseguem, eles só conseguem trabalhar isolados. Você acredita, né? Uma coisa que eu acho que a gente já está chegando ao ponto de que a sociedade vai perceber que a gente precisa parar um pouco com o telefone e entender que o diálogo é o que constrói uma sociedade, porque eu vejo muito isso, né? Por exemplo, quando eu vou em show, casais que estão sentados um do lado do outro, cada um com o telefone. Como que você está no show, você tem que ver, você tem que estar junto com... Se você for com uma pessoa que você gosta, que você tenha... Independe se é marido, se é amigo, você tem que ir ali para curtir. Você foi ali para poder confraternizar com aquela pessoa, para escutar o artista que você gosta, que provavelmente você está lá porque você gosta daquele artista, e você está com pessoas do lado de você que você quer, que você escolheu para estar junto com você. Sim. E aí como que você vai ficar olhando para o telefone e você não vai... Porque eu vejo que a gente está perdendo essa essência do contato, do olhar, do amor, do toque. E isso é tão importante para a construção da questão emocional. Porque, por exemplo, às vezes a gente só precisa de um abraço, né? É só um abraço. Só que é um abraço, ou uma música, né? Ou uma palavra amiga, ou só um olhar. E a gente está perdendo. E isso é emoção, né? E aí eu vejo que a educação emocional, ela começa quando começa a vivenciar essas emoções. Se você não vivencia, se você fica preso a um equipamento que não tem vida, né? Porque por mais que fale que tem vida, precisa ver na vida dos outros. Mas não é sua, e é mentira, essa vida não é de verdade. Você está trazendo um ponto muito importante que eu tenho visto nos adolescentes que eu atendo, né? Adolescentes ali de 11, 12 anos. A criança, ela aprende vendo o outro se comportar na interação com o outro. E aí, muitas vezes, esse adolescente vem para terapia, como ele não vê mais esse casal junto, né? Seja brigando, seja se amando, ela não sabe. Porque como ela não teve a referência, esse casal tá se relacionando pelo WhatsApp, né? Pelo Google Meet, por onde quer que eles estejam escolhendo a ferramenta deles, essa criança não tem um exemplo de que se ela tá feliz, ela abraça, que se ela tá apaixonada, ela olha apaixonada, porque ela não vê isso. Então, já tem estudos dizendo que a próxima crise, a gente está vivendo a crise da saúde mental agora, a próxima crise é a crise social. A gente vai precisar ter regras para sair de casa, para socializar. A gente vai precisar criar ambiente de socializar. Vai ter que ensinar. A gente vai ter que ensinar isso. Coisas que a gente já nasce, né? Que o sentimento é instintivo. Você sente dor, amor, carinho, saudade. É involuntário. A gente vai precisar ensinar, porque as pessoas vão perder essa essência. A gente tá virando máquina? Eu não sei se máquina, mas a gente tá... Não tá na pergunta aqui não, tá, gente? É porque a conversa tá levando a isso. Porque às vezes eu acho que a gente tá perdendo o sentido da vida. Qual é o sentido? Eu entendo que o sentido da vida é você viver, né? E viver o real, né? É viver o fato de você comer, saborear a comida, saborear o sorriso, conversar com o colega, contar piada, ir pra rua, ver o sol, sentir, mergulhar no mar. É isso tudo, é você estudar, você ter uma profissão, você ser feliz na sua profissão, no seu trabalho. Eu tô vendo isso tudo ficar muito para trás, as pessoas não estão vivendo. Acho que a palavra mais óbvia de falar seria isso, viver. Eu gosto de dizer que o sentido da vida é conexão. Então é conexão comigo, é conexão com o que eu faço, com o outro, com as minhas escolhas. Mas tem uma coisa boa, assim, a gente está falando de problemas, né? Mas acho que tem uma coisa boa surgindo também junto com tudo isso. Ao mesmo tempo que a gente tem aí já sendo estudado uma crise social, a gente nunca teve, no momento da humanidade, tantas terapias surgindo voltadas para a conexão com o divino, seja ele qual for. Né? Então, a gente está tendo aí a psicologia que vem com olhar sistêmico, a gente tem aí processos de cura voltados para a camada energética, aí não estou falando de religião em si, mas energia, nós somos energia, a gente é ciência, física quântica. Sim, quântica. A gente está tendo aí um movimento
onde a gente está resgatando um lugar que a gente não está sozinho no mundo. Quando a gente fala de fé, a gente lembra que, olha, você faz parte de um sistema. E que se você se afeta, você afeta esse sistema afeta você. A gente nunca falou tanto disso. E a gente só consegue se conectar com esse sistema quando a gente está conectado com a gente. Então, seja meditação, seja yoga, seja movimentos. Outro dia eu recebi um convite que ia ter uma meditação dentro da Floresta da Tijuca. Ou seja, se conectando com a natureza. Eu amo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um isolamento social, tem um movimento vindo muito para essa conexão com o que a gente pertence a algo maior que a gente. Mas são de jovens ou de pessoas da nossa faixa etária? Não, 30 a mais. 30 a mais. Porque tá vendo essa necessidade. Exatamente. Mas os jovens estão topando, tá? Eu tive uma estagiária que abriu uma empresa e aí ela faz yoga para jovens da idade dela. Jovens, assim, 18, 19 anos, eles estão vindo também dessa necessidade. Quando esse jovem descobre como é prazeroso, eu tô falando de prazer mesmo, no sentido de você se sentir acolhido, completo, assim, é uma sensação, gente, tão boa quando você se encontra que o simples se torna extraordinário. Sim. Porque quando você falou da questão da natureza, caramba, às vezes quando eu tô mal, eu falo assim pro meu marido, Léo, vamos na praia, eu quero olhar o mar. Eu só quero olhar pro mar. Eu faço isso também. Eu quero botar o pé na areia. Eu faço também. E ali eu me conecto com o divino. É. Quem é esse divino? Eu não quero rotular se é Jesus, se é Buda, se é Alá. Não cabe a mim, não precisa. E aí é a sua escolha, você faça a sua escolha. Mas com o divino, que nós somos a natureza. É. A gente precisa desse contato. Sim. E assim, quando esse jovem, essa criança descobre que existe isso, você vê estampado a felicidade. Vê, porque se ele não tem nessa casa, que tá nesse vucu-vucu todo, ele descobre que ele pode buscar algo de afeto, algo que nutra ele. E ele vai em busca disso. Ele vai. Porque instintivamente ele quer pertencer, ele quer ser amado, ele quer conexão. Então, se ele sabe que tem um caminho, ele vai. E assim, é bom, né? Porque a gente não tá perdido, então. A humanidade ainda não tá perdida. Porque eu me preocupo muito. Eu sempre falo, né? Isso não é de agora, já tem mais de 20 anos, desde quando eu comecei a ser diretora, que eu me preocupo muito com a minha velhice. Eu não pretendo morrer. Queria eu que não pudesse morrer um dia, mas a única certeza da vida é a morte. Sim. Mas eu quero ter uma velhice saudável. Sim. Eu quero poder estar no local, estar presente e me sentir bem, saber que tem pessoas que estão ali, que vão me acolher e vão entender o meu estado, sendo ele físico ou emocional. Porque eu vou ser velha, velho por si só já gosta de ser chato. Entendeu? E assim... Menos tolerante. Mas faz parte. Faz. É o currículo. Não. Eles viveram a vida inteira num padrão. Agora é hora de se libertar. Exatamente, já cumpriu um monte de função. Agora é hora de se libertar. Justo. E aí eu quero ter essa velhice para reclamar, eu quero ter essa velhice de poder fazer o que eu quiser. Eu quero, sim. E eu tenho esse direito. Tem. Mas só que eu fico pensando assim, quem é esse jovem ou esse adulto que vai estar do outro lado recebendo a minha velhice? E me preocupa muito, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre. Me preocupo porque eu vou... Daqui a pouco eu vou, mas eu tenho meu filho. E eu quero que ele fique por muito tempo. Ele possa usufruir daquilo que eu usufruí de melhor maneira. Melhor do que eu. Um mundo muito melhor. E quem sabe ele possa ter um filho também que possa usufruir. E assim vai. São cadeias de gerações que vão se construindo. E a gente tem que pensar que a gente está dentro de um planeta, que a gente está dentro de uma sociedade, dentro de um contexto em que um precisa do outro. A gente precisa dessa conexão para que a gente possa se sentir, na verdade, acolhido, preservado e, de alguma forma, feliz. Porque a felicidade ela é contagiante. Porque se eu sou uma velha, me tornar uma velha feliz, eu vou tornar também aquele jovem que vai estar me atendendo feliz, porque ele vai estar contente que eu vou estar rindo, eu não vou estar reclamando, eu não vou ser uma velha chata. Então,
tudo isso é o quê? São comportamentos e são situações que levam. E como é que esse jovem vai receber isso? Então, mesmo que eu me torne uma velha feliz e a outra seja uma velha chata... Equilibra. Porque um vai chegar para falar, meu filho, como você tá? Tá tudo bem? Trouxe um bolinho para você aqui, que eu sei que todo dia eu vou comprar o pão, eu trouxe um bolinho para você. Vai ficar tudo feliz o menino, porque ele se sentiu acolhido. E eu vou me sentir acolhido porque ele vai rir para mim, vai querer me abraçar e vai me tratar bem sempre. E quando aquela velha que, de repente, não tem um bom comportamento, pode ser que o meu comportamento contagie. De alguma forma. Ou ele já entenda assim, não vou ser chato porque... Poxa, a dona Gisele veio aqui, foi tão carinhosa. Não, vou ser carinhosa com a senhorinha que está chegando ali. Então, são todos, como você falou, repetição. São comportamentos que levam a gente a uma sociedade que pode ser muito mais harmônica. Eu tenho esperança ainda. Por que eu tenho esperança ainda? Fala para eu poder ter a minha. Porque cada vez mais eu fico mais preocupada, gente. Eu tenho esperança ainda porque, eu crio a minha filha num ambiente que ela vai ser uma sementinha do bem. Eu faço parte de uma comunidade, né, de profissionais que estão estudando a psicologia positiva para tratar o jovem com mais respeito, com mais consciência. Então, tem outras mães, outras famílias embarcando nisso. Não é todo mundo, mas eu tô dando o direito dela ficar aonde foi bom para ela. Recentemente, a gente foi para uma festinha e aí ela adora brincar, porque lá em casa a tela é bem controlada e tinha um amiguinho no celular. E ela virou pro amiguinho e falou assim, sai do telefone, vamos brincar, eu tô aqui com você. Aí o amiguinho falou assim, senta aqui pra ver. Ela falou, eu não quero ficar na tela, agora não é hora de tela, né? É hora de celular. E aí, automaticamente, daqui a pouco, o menino largou o celular e foi brincar com ela. Né? Mas ela, Juliana, mas ela vê televisão? Vê televisão. Ela vê tela? Vê. Porque ela precisa entender que tem o mundo da Barbie, que tem o mundo da Rapunzel, agora a gente está na fase da Frozen, e tem a Frozen porque isso faz parte de uma camada social. Sim. Então não é sobre isolar as crianças da sociedade, é equilibrar. E se tem pais como eu equilibrando, isso me deixa otimista em relação ao futuro. Mas a gente vai precisar passar por uma crise, talvez, para regredir. Porque você pensa, os índios sentavam na floresta para conversar sobre a vida e aprender os ensinamentos. A gente está numa tendência que a gente está perdendo o social. A gente vai ter que ter uma crise para resgatar isso. Porque a tecnologia também não é o vilão. A IA não é o vilão. Não. A internet não é vilão. Só que a gente não soube medir. É isso aí. A forma como a gente utiliza esse conhecimento. Então eu acho que ainda vai ter aí uma reviravolta. Penso assim, de uma forma positiva. Tomara, né? Que algo vai mudar. Mas vai ser na dor, tá? Vai ser na dor, a gente vai sofrer, vai doer. Por que a gente só realiza as coisas quando chega a dor? Por que a gente tem esse comportamento? Fala você como psicóloga para a gente poder fazer a última pergunta, que a gente já passou de 1 hora. Mas por que a gente só dá esse estalo de vamos modificar, vamos fazer de novo, porque quando acontece o pior? A gente não consegue fazer antes. A tendência da humanidade é entrar na zona de conforto. A gente experimenta um lugar quentinho, gostosinho, e a gente fica. O desconforto, a dor, ela vem para transformar, para trazer algo novo. Só que aí vem uma diferença muito bonita. Assim, eu trabalho muito isso no consultório. Existe a diferença da dor para o sofrimento. A dor é esse impulso para mudança, para transformação. O sofrimento é essa ruminação mental da não aceitação do que está acontecendo naquele momento. O sofrimento a gente pode evitar, se a gente tiver consciência, se a gente tiver aceitação, se a gente tiver autoconhecimento. A dor a gente não evita, porque a dor é transformação, é impulso, é novidade. É a dor que vai buscar a criatividade. Né? Na dor a gente se torna criativo e traz uma solução nova. É numa dor que a gente cria algo a partir de alguma necessidade nossa. Sim. Então a dor ela é importante. Só que a gente muitas vezes confunde dor com sofrimento. Entendi. E aí tudo que incomoda a gente acha que é sofrimento, que o mundo está acabando, que não vai sair daquilo nunca mais, que aquilo vai ser para sempre. Nenhum estado é eterno. Nenhuma dor é eterna. A dor é um período de consciência de que precisamos dar um novo passo. E para dar um novo passo, a gente precisa se comportar diferente, fazer escolhas diferentes, buscar recursos diferentes para estar em outro patamar. Sim. E a dor te cresce também, Com né? certeza. Porque ela acaba sendo o gatilho que te faltava, às vezes, para você mudar. Sai da zona de conforto. Para você mudar e fazer escolhas, né? Às vezes a gente precisa realmente... Só que assim, vamos lá, sociedade, vamos tentar melhorar, vamos começar... Ó, movimento agora,
das pessoas pro social. Vamos brincar na rua, vamos brincar. voltar a brincar Leva de os filhos roda, pra rua. leva pra pracinha. Eu sei que o Rio de Janeiro é um pouco complicado, mas nem que seja no quintal de casa. Vai brincar de pipa, se não for perto da parte do aeroporto, tá? Porque não pode também. Não, é que tem isso, né? Então vai brincar de pipa sem ser linha chilena, porque corta a mão, vai brincar de peão, vai brincar de roda. Bola Tem de a hora, gude. bola de gude, tem a hora da tela, como Tem. a Ju falou, tem. Mas não seja tela o tempo inteiro, porque a gente precisa desse contato da natureza. A gente precisa trocar. A troca, as conexões, como vocês falam muito, são experiências que a gente leva para o resto da vida. E ninguém tira de vocês as experiências que você tem. Você vai estar adulto, você vai lembrar disso de uma forma tão prazerosa. Você vai até, às vezes, até uma experiência ruim. Eu, por exemplo, estava contando pro meu marido que eu caí na época, porque eu levei um tombo, eu levei 5 pontos na cabeça. Mas foi maravilhoso, eu adorei, porque eu lembrei dos pontos, mas eu não lembro da dor do ponto. Eu lembro que eu estava correndo para poder ver, porque a ambulância passou, o carro do bombeiro, e a gente era uma porção de primo, corria um quintal ou outro, e aí eu fui correr, achei que o cachorro ia para um lado, eu fui para o outro, o cachorro pulou em cima de mim, eu caí e quebrei a cabeça. Mas, gente, tu acha que eu lembro que eu fiquei chorando, que eu levei... Não, eu lembro da corrida, eu só lembro da corrida, o cachorro caiu em cima de mim. Depois não lembro mais de nada. E assim foi. Nós somos a soma das nossas memórias. Sim. Então, viva, construa as memórias. E a gente precisa disso para poder construir quem você é. Porque através das experiências, das conexões, você vai construindo a sua identidade. A pessoa que você quer se tornar. Sim. E a gente nunca é tarde para poder construir, tá? Não existe essa história de... Nós somos seres mutáveis. A gente está o tempo todo descobrindo, se redescobrindo, se reinventando. Isso vale daquilo que você entende que é bom para você. Com certeza. Tá? Então não perca a esperança. A vida tá aí. Enquanto tiver vida, tem esperança. Todo o tempo. Dá uma mensagem pra gente no final. Já acabou, já passaram 1 hora já. Já passou de 1 hora. Dá uma mensagem para todo mundo. Olha, foi um prazer estar com você. Você que é maravilhosa. Eu falo pra caramba, né? Mas é porque eu penso quem tá lá fora. É lindo te ouvir. Quem tá lá fora, lá assistindo a gente, às vezes quer fazer essas perguntas simples. Eu lidei muito com adolescentes, crianças carentes, pais carentes. Então, a necessidade... Eu não preciso falar para quem já sabe, preciso falar para quem não sabe. A gente precisa estar aqui, esse programa é justamente para orientar aqueles que não sabem. Porque quem já sabe, já estudou. Você estudou, você tem capacidade. Então, hoje, seu papel é estar ensinando, né? Passando seu conhecimento para outros. E aí, a gente precisa ser bem, assim, leve, feliz, autêntica, simples, para que o entendimento seja para todos. Esse é o meu papel aqui no Revela Podcast, de poder passar conhecimento e esse conhecimento ser replicado, passado para outros, e que a gente construa assim, uma sociedade que pense nas conexões, cuide da sua educação emocional, faça com que a sua vida seja tão bela quanto a vida que você tem, às vezes, que você vê ali nas telas, como vocês falam. Usar os termos técnicos, gente, nas telas. A sua vida pode ser muito melhor do que as telas apresentam. Né? Dá essa mensagem para a gente poder terminar com chave de ouro. Vamos lá. Essa parte não estava programada. Não estava. Eu sempre falo isso no final, as pessoas ficam, seja você, amor, você é maravilhosa. Se eu pudesse dar um conselho para você hoje, eu diria: pare de comparar a sua vida com a vida do outro. Ótimo. Porque você é o que você pode nesse exato momento. E você pode muito. Na hora que você para de comparar a sua vida com o outro, um mar de possibilidades surge, porque é você com a sua necessidade. É você com você mesmo. Sim. E sendo você quem é, você vai estar influenciando, você vai estar agradando, você vai estar levando o bem ou algo bom para o outro. Então, pare e me escuta de novo. O meu conselho para você é: em vez de você gastar tempo se comparando com o outro, gaste tempo olhando para você, para sua história, para sua vida. Lindo. Foi lindo. Agora, foi... Lindo. Gente, a gente está encerrando esse episódio maravilhoso. Eu vou chamar a Ju para outros, que a gente tem muitos assuntos para falar. Eu faço uma opção de perguntas. Meu cérebro fica... Fico pensando, alguém poderia perguntar isso, alguém vai perguntar nisso. A gente vai
costura um assunto com o outro e acontece e fica maravilhoso. Eu queria falar para vocês o seguinte, chegamos ao final desse episódio e quero deixar uma reflexão para você. Até quando você vai permitir que suas emoções decidam por você? O medo, a culpa, a insegurança. Quantas oportunidades já foram deixadas para trás porque você não se escolheu? Educar suas emoções é um ato de coragem. É dizer para si mesma, eu não sou refém do que sinto. Eu sou autora da minha própria história. Então, a partir de agora, você tem uma escolha a fazer. Se escolher todos os dias. Para você poder trabalhar essa educação emocional. Olha, foi um prazer. Foi maravilhoso. Linda. E eu quero que você esteja no próximo episódio. Olha, obrigada por tudo. Eu vou dar meu recadinho de sempre, né? Revele-se, menina. O mundo precisa saber quem você é. Até o próximo. Tchau.